Então, pronto, bem-vindos aqui ao primeiro episódio do Asmat Talks. Estamos aqui a tentar fazer a apresentação da equipa e do conceito. Temos o Johnny Reis e eu, Miguel Moita, somos aqui a equipa da plataforma intervir.pt. E pronto, eu começando a apresentar só de leve, né? Tenho 37 anos, sou natural do Porto, vivo na margem sul, na margem dizem que é certa do Tejo. Vivo aqui na margem sul, em Alcochete. Sou militar da Força Aérea Portuguesa há 19 anos, bombeiro de profissão, ou de especialidade, e agora com alguma formação e a explorar esta área das matérias perigosas e sempre procurando aperfeiçoar o conhecimento. Passo aqui ao Johnny. Olá a todos. Em primeiro lugar, dizer que estou muito contente por estar aqui hoje a falar um bocadinho com o Miguel, a apresentar um bocadinho esta fantástica ideia. Eu sou natural de Águeda, mas a morar em Estarreja, tenho 38 anos, sou engenheiro técnico do ambiente, tenho pós-graduação em Proteção Civil e neste momento estou a tirar um doutoramento em Território, Riscos e Políticas Públicas na Universidade de Aveiro. E foi com muito gosto que desafiei o Miguel para falarmos um bocadinho sobre esta problemática das matérias perigosas. Mas, Miguel, se me permites, eu faço já uma pergunta, não é? Porque isto tem que ser a pé juntos, como se costuma dizer. Exatamente. Como disseste que eras militar de carreira, eu gostava de perguntar como é que a vida militar te encaminhou para esta área das matérias perigosas. Assim, eu em 2010, após ter acabado o curso de sargentos, surgiu a oportunidade de fazer um curso aos Bombeiros da Feira, um curso de matérias perigosas com o anticomandante Udo, e passámos lá uma semana muito bem passada, com algum conhecimento completamente novo, outro a renovar, e a partir daí notei que realmente, mesmo a minha formação de base, era muito deficitária nesta área. Depois outras oportunidades foram surgindo no NRBQ, mais especificamente, numa área mais militar, em que consegui fazer o curso de instrutores, de descontaminação também, e participei em alguns exercícios, já tive colocado também na Esquadrilha de Defesa NRBQ. Pronto, e por aí comecei a explorar este mundo. Sempre que fui andando para a frente, fui notando o quanto faltava. Às vezes em Portugal, da partilha de conhecimento, porque normalmente as entidades são muito fechadas, havendo, no entanto, bons exemplos, claro, mas as entidades por norma são muito fechadas, e também de conteúdos em português, de conteúdos às vezes mais explicativos, mais especializados em português. E fui andando e até agora cheguei aqui, criei a plataforma, né? Intervir.pt já para poder eu próprio explorar, obrigar-me a explorar mais, e também poder partilhar aquilo que ia descobrindo com outros, pôr o conhecimento disponível a toda a gente. E devolvendo aqui a questão, Johnny, engenheiro técnico do ambiente, né? E o que é que te levou aqui a esta área tão mais direcionada, se calhar, estando muito ligado ao ambiente, digo eu, não é? Lançando aqui, se calhar, já uma ideia, muito ligado ao ambiente, mas com uma forte componente de proteção civil e de intervenção e de planeamento. Exatamente. Esta minha vertente mais de conciliar ou casar as duas áreas, que é ambiente e proteção civil, eu numa primeira fase comecei com a área mais direcionada na área do ambiente. Qual é a problemática das matérias perigosas em contexto ambiental? Em alguns estudos de impacto ambiental em que estive envolvido, nas questões de Seveso. Eu trabalhei alguns anos em empresas que prestavam serviço de monitorização ambiental e muitas das vezes começavam a solicitar se sabíamos fazer, sabíamos quem sabia fazer, e pronto, como uma vertente mais de negócio, fui começando a explorar, isto já há alguns anos atrás, não é? Fui começando a explorar e que despoltou toda uma série de necessidades, quer de conhecimento, quer de aperfeiçoamento técnico. Numa primeira fase, então, foi esta componente de prestação de serviços, não é? De consultadoria, que depois, rapidamente, e como sou uma pessoa
algo atenta a estas questões da legislação, comecei a ver que a área da proteção civil estava a iniciar muito, a sair muita legislação em termos de proteção civil. E como sou perspicaz, comecei a ver que esta área da proteção civil devia começar a ser aqui um bom filão para nós rentabilizarmos o nosso conhecimento. Fui tirar uma pós-graduação. E foi aí que eu tive o primeiro contacto com os bombeiros, não é? Com esta parte mais operacional, e vi esta grande lacuna que era o conhecimento técnico, por um lado, e depois a aplicação deste conhecimento no terreno. E que me levou a questionar, de facto, se eu não poderia, de alguma forma, facultar ou transmitir algum conhecimento a esta componente mais operacional. Daí foi um passo a ser convidado a dar algumas formações para os bombeiros, quer a nível particular, quer a nível até de ensino superior. Comecei-me a envolver com bombeiros. Entretanto, apanhei o bichinho dos bombeiros e também sou bombeiro voluntário. E que me ajuda, de facto, a tentar desmistificar estas questões e esta problemática das matérias perigosas junto aos operacionais. E quando digo operacionais, não digo só bombeiros. Eu sinto muito isso na minha prática de consultadoria, junto também da proteção civil. O Miguel foi o primeiro militar que apareceu, mas notei muito na PSP e também na GNR, nos grupos que a GNR tem direcionado para isto. E comecei, de facto, a casar aqui a parte do ambiente e a parte da proteção civil desta maneira. Claro que depois a consultadoria continuou, não é? Tenho feito algum trabalho específico na área da Seveso, que me obriga a estudar empresa a empresa, não é? E que me obriga a trabalhar com softwares, a modelar e a fazer previsões do que é que, em caso de acidente ou quase acidente, o que é que isto pode originar. Isto, claro, ter a versão ou a visão mais operacional e mais teórica e conseguir casar isto tudo, levou-me a procurar e a procurar cada vez mais em plataformas conhecimento, ou que conseguisse de alguma forma ajudar a desmistificar isto das matérias perigosas. E tropecei na página da intervir.pt, que já já dou aulas operacionais de proteção civil há alguns anos, e era sempre uma plataforma que eu ia vendo que estava a disponibilizar conteúdos. De alguns eu analisei, já ver se os conteúdos estavam corretos, e sim, estás de parabéns, Miguel, estava coisas muito real. Correu bem, não. E que fui fornecendo isto a alguns dos alunos que também foram pedindo a informação. E pronto, e foi estas a minha passagem. Claro que depois cenarizar cenários, dimensioná-los e abrir-me outras portas. O próprio doutoramento que eu ando a tirar é muito relacionado com a criação de uma ferramenta para a proteção civil de atuação caso haja um acidente com matérias perigosas. Pronto, é isto que me faz... Estando aí em Estarrei já está à porta, não é? Exatamente, é o meu caso de estudo. É um dos sítios. Exatamente, é o meu caso de estudo de doutoramento, e que quem está aqui há pouco tempo como eu, porque eu, como disse, sou da Águeda, mas estou aqui a viver, obrigou-me a conhecer o espaço, o complexo químico e toda a interação que há com matérias perigosas, meio ambiente, proteção civil, e que é um bom caso de estudo, é um facto, e que um bocadinho com o espírito altruísta que já tenho, não é? Que já tinha antes de estar nos bombeiros, porque também é um bocadinho isto, é dar gratuitamente ou tentar direcionar gratuitamente o nosso conhecimento para ajudar, não é? Tenho aqui em Estarreja, de facto, um excelente caso de estudo, não é? E interessante de ver que as próprias empresas têm, como disseste um bocadinho, podem ser um bocadinho fechadas, mas acho que se elas entenderem que nós estamos cá para ajudar ou para tentar, elas abrem as portas e têm
e tem ajudado bastante na caracterização do caso de estudo para o doutoramento. Aliás, acho que aí, não é? E agora já entrando aqui num formato mais de conversarmos sobre estas partes um bocadinho mais técnicas, aí a parte do planeamento pré-intervenção, considerando uma intervenção futura dos bombeiros, é essencial até para a própria empresa. Não é? Porque se a empresa Sim. tiver tudo planeado e bem coordenado a nível de proteção civil, sai a ganhar no fim, não é? O impacto negativo. Claro, Miguel, mas como tu sabes, as empresas também só fazem porque são obrigadas a, Sim, certo? sim, claro. É claro que o espírito de cultura na área das matérias perigosas também é uma coisa que tem que ser muito trabalhada. Se tu me perguntares se neste caso de estudo eu noto isso, noto. Há uma real preocupação por parte das empresas de tornar acessível, não à população em geral, porque não é esse o contexto, mas de portas abertas, quer a quem fiscaliza, neste caso a Agência Portuguesa do Ambiente, e a quem tem o dever de, em caso alguma coisa não correr bem, ter que fazer a intervenção. Mas também dizer-te uma coisa, neste caso de estudo que eu tenho aqui, as próprias empresas têm ferramentas, entre elas, tem o Pacopar, que é um painel que existe aqui uma interajuda entre as empresas, as próprias empresas têm isso, em que parte dos seus lucros, parte do seu deixam disponível para a aquisição de equipamentos, com brigadas muito boas em termos de primeira intervenção, com treino, eles próprios têm aqui um campo de treinos em que podem e que abrem as portas para que as corporações de bombeiros venham lá treinar situações reais, não é? E isso tudo mostra que, de facto, elas estão muito receptivas a que haja esta troca de conhecimentos. Eu pessoalmente tenho aprendido muito com eles, e quer numa questão de conhecer as matérias perigosas, quer depois também na parte operacional. Não é? Tenho acompanhado as reuniões dos vários grupos que tem o grupo de ambiente, em que está mais vocacionado para as questões ambientais, do seu impacto em termos de ambiente e as formas de mitigar e de adaptar a sua atividade produtiva com o ambiente. Depois tem o grupo de prevenção e riscos, que é constituído por uma série de pessoas e agentes de proteção civil. Eu estou pela Universidade de Aveiro, e que de facto debatem e planeiam situações em que criam, planeiam os simulacros, estão muito interventivos com a população. Pronto, nisso é um bom exemplo a ter em conta, certo? Ainda bem, E que eu espero que também haja isso na componente militar. Estou certo? Sim, vai havendo. É difícil às vezes, porque há várias hierarquias, se calhar, ou até se calhar pensa-se ou supõe-se que será mais complicado quando se pede, mas eu julgo que cada vez mais está a caminhar por uma constituição de uma proteção civil integrante e integrada, né? dos vários módulos. Né? Eu lembro quando estava no centro de treino, que se deu formação até pessoal dos bombeiros de Alvar, pessoal do Regimento de Apoio dos Bombeiros, da PSP, da GNR, do N agentes de proteção civil, que solicitaram, e a Força Aérea na altura autorizou, e houve um intercâmbio muito grande, e acho que isso é que é de valor, né? É de valor e é isso que se deve promover sempre. Mas pronto, voltando aqui só à parte da plataforma, e só porque eu, quando estavas a falar, também estava aqui, ao mesmo tempo aqui a pensar, tu, pronto, com esse teu enquadramento todo e esse background excelente, lançaste depois aqui o desafio, quase reativaste o projeto, não é? Que teve um bocado adormecido, também um bocado à custa disto da Covid-19 e no meu caso eu, que era o único elemento, não é? Agora já não. Mas é melhor acompanhar as coisas. Quando ainda estava a solo, por assim dizer, uma data de desafios por causa disto da Covid, isto da Covid também veio a despertar os agentes de proteção civil para o risco biológico e para a inerência as matérias perigosas e todo este mundo, e tu achaste por bem chegar lá, não é? Tipo, e dar ali, então estás aí a dormir, vamos lá ver se coisa. Não, a ideia foi um bocadinho esta, foi quando eu desafiei, estava numa fase em que estava a preparar algumas aulas, não é? E lembrei-me, quando eu normalmente recomendo alguma coisa é porque gosto do que e recomendo em termos técnicos. E uma das coisas que me obriga a fazer é
embora que as aulas, o conteúdo programático não varie muito, não é? E como tu sabes, estas questões dos riscos tecnológicos, que é para onde eu sou normalmente convidado a dar algumas aulas, não varia assim tanto, não é? Mas eu, como neste momento sou investigador, não é? Pela Universidade de Aveiro, obriga-me a fazer uma preparação sempre das aulas. É claro que os meus colegas também o fazem, mas eu obrigo-me a isso, porque há sempre alguma coisa nova, alguma... E vi de facto, e lembrando, deixa-me aqui passar nesta página que seguia no Facebook, não é? E que continuo a seguir, mas agora de outra forma, e vi que as coisas estavam assim um bocadinho paradas, não é? E assim, epá, tenho pena que, na altura não te conhecia, não é? Mas tenho pena que está aqui um projeto tão bom, às tantas isto precisa aqui só de um bocadinho de alguém que pique. E de facto, duas pessoas a pensar numa coisa é muito, muito melhor, não é? É bom, é Pelo bom. menos serviu para isto. Serviu, não, serviu, e a discussão, e no fundo acaba por também ser, e fazendo aqui a ponte para, no fundo, para este webcast, este programa, como quiserem chamar, este WASMAT Talks, né, esta conversa sobre matérias perigosas, acaba por também ser um bocado isto. Né? Nós hoje em dia já temos estas plataformas digitais quase ligadas a nós, seja por webinars, seja por reuniões de trabalho, seja pelo que for, estas plataformas digitais já estão muito na voga, e pegar nisto e conseguir criar aqui uma conversa, uma troca de ideias, porque às vezes também é que preciso quebrar as barreiras, né? Essas tais barreiras que já falámos antes, e no fundo acho que é isso que se pretende também com este programa. Nós conseguimos estar aqui a conversar sobre um tema, hoje é assim um bocadinho mais geral, mas podemos ter um tema, podemos estar aqui a conversar os dois, incluir no futuro se calhar convidados, e podendo até passar para um formato mais em direto, mais um streaming em direto, onde as pessoas até poderão interagir com questões, né, escritas, e acho que a ideia acaba por ser tornar este conhecimento muito pouco mais específico, mais generalista, disponível a todos, né? E que se às vezes mesmo que alguém tenha uma dúvida, alguma questão, e que nós possamos ajudar nos comentários, ou enviar um e-mail, ou entrar em contato com nas plataformas onde nós estamos presentes, e nós tentarmos, dentro daquilo que é o nosso conhecimento conjunto e daquelas pessoas que nós conhecemos que possam ajudar, tentar também elucidar as pessoas, e que todos juntos consigamos fazer um caminho, né, de melhoramento nestas matérias perigosas, que realmente também está, é quase como a plataforma intervir, que acaba por estar um bocadinho adormecido, né? Mas vamos voltar com força outra vez. Sim, Mas é sim. importante, é mesmo isso, Miguel. Este hoje vai ser um formato muito fechado, não é? A ideia será 15 em 15 dias irmos tendo convidados a falar connosco sobre as suas experiências, as suas dificuldades, um ou outro tema mais específico, mas deixar aqui também a abertura que, através de comentários, sejam eles bons ou maus, não é? Porque isto Claro, temos isso já que sabe. ler tudo, possa ser também aqui um ponto de encontro para quem quer saber um bocadinho mais, para quem quer comungar com o nosso legado, que é, no fundo, desmistificar estas questões das matérias perigosas, e que queira contribuir. Nós aceitamos com certeza a ajuda de toda a gente que queira participar. Eu acho que essa é... Eu acho que sim, e como estás a dizer, toda a gente quer participar, e isto acaba por ser um apelo, não vou dizer, não é uma chamada de atenção, não é? Mas às vezes nós vemos as matérias perigosas sempre muito no âmbito de quem intervém, e quando quem intervém pensa sempre nos bombeiros, não é? À cabeça de tudo, pensa-se na polícia, a GNR tem já através da UEPS, tem já uma presença também muito grande nas matérias perigosas, a PSP também tem, mas temos que pensar também que, como na NFPA, né, que já definiu, dentro daquilo que é o seu conceito da consciencialização, que em português fica uma palavra assim um bocado fora, né, mas awareness, que diz que o primeiro nível, esse tal de consciencialização, deve ser para todos aqueles que no decurso do seu dia de trabalho possam cruzar com matérias perigosas. Isto acaba por ser essencial. A discussão deve ser abrangente, né? Deve envolver todas as pessoas que possam contactar com este tipo de matérias,
e deve ser, e como estavas a dizer há um bocado em relação aí à estarreja, não conheço essa realidade, mas esses contactos que tens tido, quem melhor para falar sobre as matérias perigosas que lá estão, de quem as produz, de quem as trabalha diariamente, quem melhor que eles, não é? E às vezes ter essas pessoas envolvidas na discussão, a explicar aquela matéria, aquela propriedade, não haverá de certeza absoluta. Poderá haver também alguém que tenha esse conhecimento, não há dúvida alguma, mas essas pessoas, se calhar, transmitem de uma maneira muito mais direta, muito mais prática, mais direcionada para aquilo que será o incidente ou a prevenção do incidente, não é? Também é muito importante. Exatamente. E que vem bater, o que estás a dizer, vem bater muito no seguimento do primeiro artigo da opinião, em que eu falo do Conselho de Segurança para o Transporte de Matérias Perigosas, que é aqui um player que ainda pouca gente conhece, mas de facto é a pessoa que melhor conhece o que é que está naquela carga, no que é que está naquele procedimento em que há uma utilização ou manuseamento de uma matéria perigosa. E de facto, nós vamos chamar os tais ditos conselheiros de segurança destas empresas todas que andam por aí e que possam vir partilhar um bocadinho do seu conhecimento connosco, de forma não profissional, que isto não é nada profissional, isto parte tudo de um hobby que cada um de nós tem e que tem, de facto, este objetivo, que é o desmistificar estas questões das matérias perigosas ao utilizador. Porque a primeira coisa que eu faço em contexto de aula é o meu papel, é desmistificar, mostrar que de facto são coisas perigosas, daí matérias perigosas, mas que nós vivemos rodeado delas, não é? Se nós olharmos à nossa volta, nós praticamente temos matérias perigosas em tudo. Temos é que, de facto, conhecê-las um bocadinho melhor para que, no caso de acontecer alguma coisa, se consiga ter uma resposta adequada, que eu acho que é isto que falta um bocadinho, é uma resposta adequada, não ser uma resposta standardizada, muito em pressupostos não muito corretos, mas é sim uma resposta adequada face àquilo que eu tenho que gerir em termos de matérias perigosas. Por isso, nós vamos ter esta componente mais operacional. Vamos lá. Vamos ter esta componente um bocadinho mais teórica, mas vamos tentar aqui juntar e fundir isto tudo para que se consiga de facto pegar na tua ideia principal da plataforma, ser então a tal plataforma que mostra e que disponibiliza conteúdos e com esta parte mais visual de entrevistas desta forma para desmistificar, que eu acho que só falando do assunto é que nós conseguimos conhecê-lo e conseguimos desmistificá-lo. Por isso, deixar aqui já um desafio. É isso, e complementar esse desafio, abrindo já a quem nos estiver a ver e a ouvir, se quiser começar já a lançar temas, serão sempre bem-vindos, poderá não ser já daqui a 15 dias, poderá ir para uma lista de temas e claro que os temas, como o Johnny disse muito bem, quando se quer fazer uma coisa deste género, como sendo dar aulas, as coisas têm que ser bem estudadas, enquadradas, e é isso também que iremos tentar sempre trazer aqui, as coisas o mais bem enquadradas e alicerçadas que nós conseguirmos. Por isso, lancem os temas, lancem questões, e nós cá estaremos para ter esta conversa à volta das matérias perigosas. E pronto, acho que isto foi um primeiro episódio. E o próprio nome do episódio, Hazmat Talks, diz Hazmat muito. Talks, exatamente. A ideia aqui não é ser um programa muito sofisticado, com muita tecnologia, é ser exatamente uma conversa em que nós informal, em que nós podemos abordar estas questões, envolvendo pessoas também, claro, com um conhecimento, como já dissemos, especializado, e que no fundo todos juntos partilhamos um bocadinho mais, aprendemos um bocadinho mais e partilhamos um bocadinho mais, que acho que esse é que é o caminho, é a partilha, não é? Por isso, só resta desejar uma boa noite, porque isto vai ser transmitido à noite, não é? Uma boa noite e que, pronto, daqui a 15 dias cá estaremos novamente. Mais ou menos, sim, isto não é escrito em pedra, mas iremos estar cá de volta para conversar um bocadinho mais sobre matérias perigosas e lancem então desafiámos-vos a lançar então os vossos temas, assim é que é. Exatamente. E pronto, mais uma vez, obrigado a todos por terem
por nos terem ouvido, que é isso que é importante. Agora ficamos à espera de vos ouvir. Com os vossos comentários na página intervir.pt ou no nosso Facebook, Instagram, para quem já é mais avançado. Eu não sou, ainda não tenho a conta, mas vou criá-la rapidamente. Mas mandar os comentários para nós, para que possamos, de facto, criar aqui um conjunto de temas que possam ser interessantes e que se consiga criar realmente aqui esta comunidade a falar de matérias perigosas. Por isso, até à próxima. Até à próxima. Miguel, obrigado por teres aceito o desafio. E obrigado por teres lançado e por teres reativado este projeto, que isto estava aí realmente a par, assim, a trocar ideias e a conversar, as coisas surgem melhor e dá... Não é mais motivação, não no sentido de uma pessoa não é estar desligada, mas às vezes é complicado remar sozinho. É importante ter feedback. Exatamente. E termos a percepção que, então, mas alguém andava a usar isto em aulas e tal, até uma pessoa fica às tantas... É bom ouvir, claro que é. E leva muita fasquia, porque de facto eleva, mas também somos pessoas muito responsáveis e vamos levar isto, aumentar sempre cada vez mais a fasquia. Por isso, Miguel, obrigado. Então vá, uma boa noite e vemo-nos então em breve para o segundo episódio aqui do Asma Talks. Boa noite.